É nóis, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, Lucas chegando. Vamos lá, galera. Deixa eu fixar meu comentário aqui, que eu tô apanhando dele. Pera lá. Opa, vamos lá. Pronto, aí sim. Ô Paulão, ô Cris, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que ótimo ter vocês aqui de novo, hein? Dobradinha essa semana, hein? Inesperada dobradinha, mas estamos aí. Deixa eu ver, cadê o meu parceirão de conversa? Ô Mauro Jorge, o Xuxa, que legal. Superte de volta, boa, boa, isso aí. Saiu Xuxes aí, mas fica bonitinho também Xuxes, viu? E aí, Débora, tudo bem? Oi, Cris. Ô, Paulão, você tem sido um parceirão aqui nas nossas conversas, viu? Tem sido um parceirão mesmo, muito legal tá aí. Ô, meu querido Aui, olha só, chegando, hein? Boa, garoto, não tinha te visto aqui ainda, hein? Vanessa, que legal, que prestígio, vai estar hoje com o teu professor aqui e com o teu colega Luiz, hein? Muito bom, muito bom. Pronto, ó, hoje eu quero já trazer o Luiz, tô vendo que ele já chegou, pronto, já solicitou. Gente, ó, se alguém estiver me vendo verde, me avisa, tá? Porque ontem foi uma loucura. O pessoal me falando que eu tava verde na tela. Aê, Olá, Luiz! boa Pronto. noite, Luiz, eu tô boa normal ou noite. verde de novo? Não, você tá normal. Você Então tá tá bom. normal, não tá verde não. Não tá verde não. Tá bem. Tá Ontem legal, tá me legal. mandaram um print ontem, a minha imagem toda verde. Eu não sei o que aconteceu com alguns celulares aí. É isso que acontece quando dizem que o Palmeiras não tem mundial, entendeu? Isso que acontece é aquela verdades inconvenientes são ditas, porém são verdades, entendeu? Um monte Mas de eu, gente conhecida, Juliana Ribeiro, o Lucas, a Viviane, o Diego, a Vanessa. Eu peguei você falando da Vanessa, que ia encontrar com o professor. Na verdade, quem mais aprendeu fui eu na minha relação com a Vanessa, né? Eu tenho uma não, admiração por ela enorme. é que a Vanessa, na verdade, hoje eu sou o professor dela. A Vanessa está Ah, fazendo tá. LS, está fazendo livro de resultado. É, minha Ah, aluna agora. tá. Entendi. Opa! Entendi. Mas tá. Bom, doutor Alain, cardiologista de Belo Horizonte, nosso Ah, que legal! parceiro. Poxa, que bacana! Seja bem-vindo, doutor. E ó, seja bem-vindo e receba o nosso reconhecimento assim, toda a classe médica, na verdade, né? Por esse momento aí Sim, maravilhoso que os médicos estão reassumindo um protagonismo de direito deles, viu, Luiz? com Grande protagonismo de certeza. direito, né? E a gente tem Maurão, tido. direto de Belém, Vanessa, tem um monte de gente. Olha a responsa, tá aumentando o negócio, Ô, viu? Luiz, você sabe que ontem a gente teve, foi muito legal. Nós tivemos quase 300 pessoas. Ó o Marcelo Guedes aí, ó. Meu amigão. Marcelo Guedes. Marcelo, que Marcelo honra, hein? Guedes, o homem, o Marcelo Guedes. mito. É O quase o homem, o Superman, mito. né? Quase o Não, ele Superman. é. O Marcelo Guedes ele tem uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi em toda a minha trajetória da indústria farmacêutica. Ah, Que é uma frase que serve de alerta. Quando você acha que você está bolando a melhor estratégia, que você vai arrasar tudo. Pessoal, cuidado, há vida inteligente do outro lado. até a cara dele isso, né? Com Ô, Luiz, certeza. temos um desafio. Um desafio que não é só meu e seu, é de todo mundo que está aqui. É o seguinte, ontem nós tivemos quase 300 pessoas assistindo a nossa live. Foi muito legal. E eu queria bater esse recorde hoje. Eu queria que a gente passasse a casa dos 300. E para isso, o que a gente vai precisar? Que quem está aqui, vai no aviãozinho, clica no aviãozinho, que é para compartilhar a nossa live, e os primeiros 5 que aparecer ali, convido os 5 para participar. Então, se todo mundo fizer isso agora, a gente chega na nossa meta de 300 hoje. E aí Perfeito? a gente tem uma meta então, já que a gente está desafiando o pessoal, de entregar um conteúdo ainda mais relevante do que a gente Ó, entregou ontem. bom. Vamos assumir o compromisso? Ô Luiz, não, peraí, eu vou recuar. Vamos entregar tão bom quanto. Sabe por quê? Porque eu É, tive, eu tive tanto feedback positivo ontem, muitos, muitos. hum,
E a gente pode falar em fazer mais e talvez a gente não entregar, Luiz. Aí vai ter uma expectativa alta com entrega baixa. E aí eu não sei, Tá cara. bom, vai. Tá bom? Tá bom. Vamos trabalhar para entregar mais, focando em entregar tão bom quanto. E aí vai. E aí, vamos que vamos. Luiz, então, só para quem está chegando agora, tem um overview, né? O que aconteceu com a gente ontem? A gente estava fazendo uma live todo empolgado e, de repente, apareceu lá 15 segundos para acabar. E foi aquele blá, blá, blá e fechamos de estar aqui hoje. E ontem a gente falou sobre o que a gente precisa para manter o emprego no pós-Covid aí. A gente falou sobre a importância da flexibilidade, o protagonismo e a inteligência emocional. E aí a gente o aprendizado constante. E o aprendizado constante, sim, sem dúvida. E aí teve uma discussão muito bacana sobre o uso da tecnologia e das redes sociais. E isso despertou muito das pessoas alguns feedbacks que eu recebi, tá? E aí eu tive a pachorra, Luiz, de fazer um levantamento de todos os comentários para ver assim, o que as pessoas mais colocaram como pontos-chave. Então vai o feedback aí para você, tá? Os pontos que o pessoal colocou, né? O que ficou? A importância de virar a chave, ou seja, de mudar o mindset. Então a gente conseguiu passar essa mensagem ontem. A gente conseguiu passar a mensagem que somos responsáveis pelas nossas carreiras, ou seja, eu sou o protagonista da minha carreira. E a gente conseguiu, né, deixar muito claro que a rede social ela é um investimento que nós fazemos na nossa carreira, mas é um investimento de médio e longo prazo. Então, essas mensagens ficaram. Então, acho que missão cumprida até aí, certo, Luiz? Missão cumprida e já abrindo uma nova missão, não é mesmo? Porque exatamente. Esses temas eles têm uma série de derivações e de debates, né? Como fazer, como não fazer, como fazer melhor, como lidar em diferentes segmentos de mercado, em diferentes situações. A gente acaba entrando em conflito com as nossas próprias crenças, nós mesmos nos colocamos, entramos em conflito, é um processo, e tudo isso mediado pelo ambiente em que nós vivemos, né? A gente não pode esquecer, dentro do conceito da pirâmide dos níveis neurológicos, o impacto que o ambiente tem sobre os pensamentos e os comportamentos. Com certeza, com certeza. A gente achar que o ambiente não influencia é uma ingenuidade sem tamanho. Com certeza. Ou eu achar, como infelizmente tem pessoas que dizem assim, não, eu sou sempre o mesmo, o ambiente não me influencia. Eu chamaria isso de ingenuidade. Para não chamar de soberba, eu vou chamar de ingenuidade. Sim. Tá certo? Pois é. E o nosso compromisso hoje é a gente responder as perguntas, tá certo? Responder perguntas. Hoje a gente é movido a perguntas. A gente falou demais ontem. Deixa eu ver se já saiu. Vamos ver se vamos responder perguntas. Ó, você viu que o Superti também é meu aluno agora, viu? Tá fazendo inteligência emocional. Aliás, o pessoal tá investindo na carreira, viu, Luiz? Você tá com os alunos casca grossa, viu? Benza a Deus, viu? É tudo gente tranquila, pô. Você tá com uma turma de peso aí, entendeu? Tô vendo seus cabelos brancos. Fica mais branco aqui, né? Tem uma luz branca que fica aqui, ela fica me traindo a idade, Luiz. Esse é o problema. Experiência. Teve um ponto, acho que o pessoal... Não, pode falar, desculpa. Não, o pessoal ainda... Eu ia colocar uma pergunta pode colocar. Você. Não. Manda. Vou colocar na Pode mandar. Então tá bom. Bota. Luiz, seguinte, a gente está falando sobre empregabilidade, sobre um cenário pós-crise, e eu fiquei olhando ontem os comentários que fizeram. Você, Luiz, eu acho que é um dos caras com maior credibilidade profissional que eu conheço. As pessoas falam do seu trabalho, as pessoas falam da sua competência, da sua entrega. E aí eu vou jogar uma pergunta para você, que eu sei que vai ser dificílima para você. Porque isso abala suas crenças. Mas eu vou lá, você falou que era para eu fazer. Luiz, como alguém conquista a credibilidade que você conquistou? Bem, eu poderia devolver com uma pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta, mas depois eu vou responder, entendeu? O que leva você a pensar que eu conquistei credibilidade? Essa é a primeira pergunta. Mas responde no final. Não, tá bom, responde depois. Porque eu tô igual o Lucas aqui, ó, que falou, concordo plenamente.
E é o seguinte, Luiz, e eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu vejo. Eu vi comentários, eu vi palavras, eu vi coisas, e assim, e não foi de ontem, é da trajetória que eu tenho com você. Então eu volto à pergunta para ser respondida. Qual é o segredo dessa credibilidade? Seja autêntico, seja verdadeiro. Você é também. Até demais. Até demais. Seja verdadeiro, seja flexível, tenha suas convicções e suas ideias, mas esteja sempre pronto a ouvir o outro. Seja humilde, você não tem todas as respostas do mundo. Seja um interno incomodado. E aí eu acho que essa é a minha maior característica. Eu sou um interno incomodado. Eu sempre quero melhorar, eu sempre quero aprender, eu sempre acho que dá para fazer melhor, eu sempre acho que dá para ajudar mais, eu sempre acho que a gente consegue fazer alguma coisa melhor e diferente. Eu diria, e acho que as suas atitudes, as suas entregas, elas têm que mostrar para os outros têm que sentir, você não tem que falar de você. Eu falo muito pouco de mim e essa é uma característica. Quanto mais a pessoa fala de si, eu acho que menos credibilidade ela passa, meu ponto de vista. Mas as pessoas falando de você porque elas te percebem de alguma forma e que de talvez alguma forma você gerou algum valor nelas. Então eu diria que seja autêntico, seja flexível, seja humilde, nunca queira ser dono da verdade, seja um eterno incomodado. Eu acho que isto pode dizer talvez o que as pessoas veem. E claro, um ponto fundamental. Passe sempre muita segurança, e isso demanda preparo, naquilo que você se propõe a fazer. Eu lido com desenvolvimento de pessoas. Eu lido com muita informação técnica, né? E eu não posso falar qualquer coisa. Eu preciso estar embasado. E eu acho que isso serve em qualquer área da vida, entendeu? Se você, porventura, não tem toda a informação, corra atrás dela, vá buscar, vá aprender com outros, até o ponto que efetivamente você chega e fala, agora eu me sinto seguro em te ajudar com isso. Não queira dizer algo que você não é. Eu penso dessa forma. Porque em algum momento essas coisas caem. Mas eu acho que eu já falei demais e já tem pergunta aí pipocando. Pronto. Não, e outra coisa, depois acho que vale a pena você deixar de me ouvir e você passar nos comentários aí, porque tiveram vários feedbacks para você, viu? Vários. Então a questão de autenticidade, de entrega, o pessoal foi colocando aí. O famoso sincericida, sabe? E aí a Viviane, também é minha aluna, e graças a você, porque acho que você que indicou, a Viviane, ela colocou que você é um bom ouvinte. E eu queria emendar, dizendo o seguinte, que hoje, né, cada vez mais, e no cenário futuro, essa capacidade de fazer uma escutativa, que é olhar para a pessoa, escutar o que ela fala, mas fazer uma leitura corporal para entender aquilo que a boca não diz, vai ser uma competência fundamental para a liderança nesse próximo momento. As pessoas estarão angustiadas, estarão sofrendo, estarão com muito medo, e o líder que ficar restrito a ouvir o que as pessoas falam pela boca, com certeza vai ter uma visão muito parcial da situação. Concorda? Você sabe que eu já fui um péssimo ouvinte e a Vanessa Soler está aí para confirmar. Eu não era um bom ouvinte até quando eu assumi gestão. Eu não era mesmo. Eu tinha as minhas convicções e eu entendia que era fazer as pessoas fazerem da forma que eu fazia. Se eu alcancei um cargo, dava certo, né? E você percebe claramente o quanto as relações se tornam efetivas e com credibilidade quando você passa a escutar o outro de uma maneira, no mínimo, atenciosa. No mínimo, atenciosa, entendeu? Para aí depois você evoluir no termo empático. E a escutativa é a base de uma comunicação assertiva num cenário onde você tem cada vez mais informação, cada vez mais mecanismos de desatenção, onde você tem cada vez mais fake news e você está lidando com um cenário complexo onde as pessoas precisam se sentir acolhidas. Elas precisam sentir que alguém se importa com o problema delas, entendeu? E a escutativa eu vejo que é a grande competência. Com certeza. Porque assim, Luiz, se tem uma das coisas fundamentais para o líder é ele passar para a equipe a convicção de que ele se importa com aquelas pessoas que estão ali. O importar-se e as pessoas perceberem isso é um fator crítico de sucesso na liderança, não tenha dúvida disso, né? E a escutativa com certeza também, né?
Luiz, eu acho que vale a pena, né? A gente tem aqui hoje uma audiência um pouco dividida. Tem as pessoas que me acompanham no Papo com o Líder e que não são da indústria farmacêutica, e tem muitas pessoas da indústria farmacêutica. Estão Sim, chegando perguntas que envolvem os dois aspectos, né? O mundo tá. mais amplo e o mundo farma. Então, acho que a gente podia Sim. meio se dividir aqui em algumas questões, né? Bora, bora. Já avisando para o Ronaldo aqui que o Instagram não é ibelato, é lbelato, então por isso você não está conseguindo achá-lo, tá bem? Eu vou lançar aqui, Luiz, ó, essa aqui, vamos colocar uma pergunta aberta que é do Diego. No mundo onde as Vamos. pessoas estão tão acostumadas com mentiras, sinceridade é uma virtude. Ele não pergunta, ele afirma. E aí eu acho que é uma boa reflexão, né? Porque ao mesmo Sim, tempo que as pessoas estão acostumadas com a mentira, as pessoas nem sempre estão acostumadas com a verdade dita de uma forma aberta, direta ao ponto. Então, acho que a sinceridade, com certeza, junto com a transparência, são assim, coisas fundamentais. Mas sim. o bom jeitinho para saber comunicar as verdades é sempre muito importante para também não destruir relações, né? Por isso que a comunicação é uma competência. Se Perfeito. eu entendo comunicação não apenas como o que eu falo, mas como eu me expresso, como eu construo a minha narrativa e como eu considero como o outro recebe essa narrativa, o impacto da verdade se torna construtivo e não apenas uma afirmação de personalidade, talvez. Uma Perfeito. coisa é eu dizer uma verdade de uma maneira que ao outro pode soar agressiva e ele achar que isso é uma mentira ou uma verdade apenas para mim. Mas a forma como isso é levado é a comunicação. E isso pega, eu vi que tem perguntas, inclusive, de relacionamento entre vendedores e seus clientes. Eu entendo que a comunicação é a grande competência que hoje todas as pessoas deveriam trabalhar e retrabalhar o tempo todo. Por muito tempo, a gente foi levado a acreditar ou a entender que comunicação era falar ou escrever bem. Eu vim dessa escola. Eu vim dessa Uhum. escola. Hoje eu entendo que a comunicação é um complexo. A comunicação, para mim, ela não é um talento, ela é um processo. Você pode desenvolvê-la e ela é um processo interminável, que passa por uma fase de construção, que passa por uma fase de execução e passa por uma fase de feedback. A fase de execução é impossível você não querer entender o outro. Se não entender como você recebe comunicação, como você reage, como é o seu nível de emoções, quais foram as coisas que já foram comunicadas no passado, a chance dessa comunicação ser 100% ineficaz é muito grande. Eu tô aqui pensando numa formuleta para isso, né? E eu acho que a formuleta é simples. Como que eu consigo ser verdadeiro, ser transparente com a minha equipe sem destruir relações quando as pessoas não estão preparadas para a verdade? Eu acho que a gente conseguir trabalhar a verdade conectada com a empatia. Ou seja, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, percebendo como ele se sente, eu consigo falar aquela verdade de tal forma e com tal flexibilidade na minha comunicação que eu consigo ser firme, ser assertivo, ser duro se precisar, mas fazer isso de uma forma respeitosa e que o outro sinta que eu estou cuidando dele. Aí eu acho que a gente consegue conectar essas duas coisas. Sim. Eu tenho uma fórmula. Eu tenho uma fórmula que eu criei, tá? A comunicação é uma intenção mensurada por um planejamento e retroalimentada pela flexibilidade. Qual é a Vamos lá. sua intenção? Comunicação Comunicação é é igual. uma intenção, é igual intenção. Luiz, faz o seguinte, vamos lá. Hum, Coloca no comentário as letrinhas aí pra gente, digita aí pra gente. C é igual I. tá, vamos Vamos lá. lá. Vamos ver se as pessoas entendem, né? Isso aqui é o resultado de quarentena, cara, entendeu? Pronto. Gente, enquanto o Luiz está colocando aí a fórmula, para a gente ler a fórmula, a gente tem uma meta hoje, que é passar dos 300. Então, nós precisamos que vocês agora vão lá no aviãozinho, clica no aviãozinho e convida 5 pessoas, pelo menos, para participar com a gente aqui da nossa live, tá bom? Nossa meta hoje, 300 pessoas passando pela live. Ó, comunicação é igual intenção mais planejamento vezes flexibilidade. Boa. Intenção, mas planejamento, vezes flexibilidade. Sensacional, Luiz.
Sensacional. Qual é a minha intenção a promover uma comunicação? Perfeito. O que eu quero com isso? Ajudar o outro? O que eu quero com isso? Ok. Como é que eu ajudo o outro? Como é que eu produzo isso? Com planejamento. E Perfeito. o quão flexível eu sou para me adequar às variáveis do ambiente e ao comportamento do outro de modo a garantir a minha intenção. Perfeito. Ô, Luiz, isso aí dá livro, cara. Isso aí dá livro. Quem sabe, né? Ó, isso aí, ó, no mínimo, dá um curso. No mínimo dá um curso. Começar numa live. Porque eu acho que, assim, muito legal. Eu acho que dá pra gente, né, falar sobre isso aí, pô, com muita profundidade. Muito bom. Depois eu te mando, depois eu te mando o quadro branco. Luiz, Mas viu, eu tava vendo que tem duas perguntas que eu não queria deixar passar. Uma do Maurão de Belém. Qual o impacto para a indústria do pós-Covid? Isso, e tem uma do Luciano, que ficou lá para trás, que ele fala a respeito, na nossa visão, como o cliente espera o vendedor quando tudo isso passar. E eu acho que são respostas, que são perguntas que podem trazer respostas um pouco semelhantes, tá? Vamos lá. O que eu vejo? O cenário do Covid, tanto agora quanto pós-Covid, para a indústria farmacêutica, tem a grande chance de ser um cenário disruptivo, de levar à inovação. Eu vejo que a indústria não estava pronta para mudar o seu modelo operacional, esse é meu ponto de vista. A indústria farmacêutica ela sempre foi um nicho fechado nas próprias verdades dela. Esse é meu modelo de trabalho, é dessa forma que eu funciono. A inovação ela funciona em outros segmentos. A gente falou um pouco disso ontem. E, de repente, o modus operandi de propaganda tem que mudar. Do nada. Quer dizer, do nada. Aconteceu um fenômeno e você tem que zelar pela saúde das pessoas, né? E você coloca todo mundo em casa. Eu vejo que este ganho, isto que está acontecendo agora, já é uma mudança para a indústria farmacêutica. Só nisso, a indústria farmacêutica tem a ganhar no pós-Covid. Porque ela vai ter que desenvolver uma mentalidade, no mínimo, diferente do modelo de negócio. Ele vai se tornar mais digital, ele vai se tornar mais objetivo, ele vai se tornar mais dinâmico. E eu vejo que, no mínimo, o Covid vai levar as pessoas a desenvolverem outras competências. Aqueles colaboradores que ou tinham medo ou não viam necessidade de desenvolver competências, como, por exemplo, lidar com tecnologia, ter uma mentalidade mais aberta ao aprendizado, trabalhar com ferramentas digitais, estão tendo que fazer isso agora, ainda que a forceps. Mas estão tendo que fazer e, de uma forma ou de outra, estão fazendo. A expectativa do cliente pós-Covid. Vamos pensar nos dois clientes. Primeiro no médico, tá? Vamos pensar que o médico é o grande cliente da indústria farmacêutica. 90% das estratégias giram em torno dele. O que eu espero, em uma palavra, eu espero só uma coisa, que eu acho que este cliente está esperando do profissional da indústria farmacêutica. Ele espera empatia. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que ele espera. Ele espera que este vendedor compreenda os problemas que ele passou ou que porventura ainda está passando. Ele fechou o consultório, ele diminuiu o fluxo de paciente, ele teve que aprender a lidar com telemedicina. A vida para ele também não foi fácil. A gente acha que a vida para a gente não está fácil, para ele também não está nada fácil. Eu acho que no mínimo ele espera alguém que na primeira visita diga para ele, em uma pergunta, doutor, como você passou por tudo isso e como é que você está agora? Este é o momento, Flávio, e assim, eu bato muito forte nessa tecla e muitas vezes estou até criticado por isso, que a relação propagandista e médico na indústria farmacêutica vai deixar a hard skill, que é o conhecimento técnico, e vai migrar para a soft skill, que é a competência comportamental. Com certeza. Eu vejo que o divisor de águas da propaganda médica são os representantes que vão ler nesse momento a oportunidade de desenvolverem empatia com o cliente, antes de falar de produto, etc., mas desenvolver empatia para construir relacionamento. E os representantes que já estão usando de ferramentas digitais para fazer isso, com empatia, pode ter certeza que já estão largando na frente. Perfeito. A gente viu no começo
Muita gente fez coisa errada, até por desconhecimento. Aqueles que souberam parar, pensar, refletir e entender que assim como nós seres humanos estamos com medo, o médico tirado o avental, o jaleco branco, ele também é um ser humano com medo. Teve ontem, Luiz, uma pessoa, o Ricardo Ventura, ele deixou um comentário muito legal na nossa live de ontem. Ele colocou assim, né, que a questão não é a gente discutir se as relações de trabalho serão presenciais ou serão digitais. A questão é como eu vou fazer para me conectar com o meu cliente da melhor forma e extrair o melhor resultado. Então, assim, eu tenho que olhar hoje como duas possibilidades diferentes e encontrar o meu melhor jeito em cada uma delas. O que eu não posso é resistir a essa mudança, porque senão eu vou ficar para trás, não tem jeito. Aí entra a questão da flexibilidade que a gente falou ontem. E assim, exato, a questão da flexibilidade, ela vem inclusive no relacionamento com os clientes. Você pode considerar tanto o médico, quanto o varejo tradicional, contra a farmácia. Existe uma pessoa do outro lado. Essa pessoa também quer ser escutada na sua dor. A gente tem os nossos objetivos de resultados, os nossos objetivos promocionais, mas nós dependemos da pessoa. O William Ury, que é o pai do modelo Harvard de negociação, que é uma das escolas de negociação mais do mundo, ele sempre diz, o primeiro passo do modelo de Harvard de negociação é separe as pessoas do problema. A venda do seu produto é um problema, mas separe a pessoa dela, porque você depende da pessoa para resolver o seu problema. E muitas vezes a gente tende a achar que a pessoa é o problema, quando não é. A pessoa tem as crenças, elas têm as dúvidas, elas têm os medos, e muitas vezes nós não paramos para compreender o que está por trás disso. Eu conversei com muitos médicos ao longo desse mês de home office, né? E a minha primeira pergunta para ele sempre era, porque às vezes o médico atendia e falava, quer falar do produto X? Eu falei, não, doutor, eu quero saber como é que você e sua família estão e como é que você está lidando com tudo isso. E você via o respiro da pessoa do outro lado pela oportunidade de, às vezes, pôr sentimentos para fora e ver que tinha alguém se preocupando. E muitas vezes você vira para ele e fala assim, eu não quero falar de produto. Eu quero que você lembre do meu laboratório. Mas antes eu quero saber como você está, porque eu imagino que isso não está sendo fácil para você. Como também não está sendo fácil para a gente. Sim. Sabe, Luiz, que assim, para mim tem uma conexão muito grande entre isso e o modelo de liderança. Porque assim, eu estava hoje mesmo conversando com a Adriana, a gente tá montando um curso novo. Né? Não sei se eu comentei com você, a gente está montando um curso novo, que é um curso rápido, bem direto de liderança, porque o LR ele é um produto ele é muito completo. E às vezes o cara precisa de uma coisa mais rápida, né? Bom, então estamos hoje montando, conversando e tal, e a gente estava falando o quanto é importante que o líder ele consiga perceber o quanto é importante ele conseguir gerenciar a solidão que ele tem. Porque o líder, ele é um cara sozinho. Chega um momento que ele não tem para onde correr. E ouvindo você falar, eu penso muito no caso do médico, que é o teu mercado. Ele é um cara extremamente sozinho. Porque todo mundo espera uma solução dele, todo mundo espera uma resposta, todo mundo tem um poder presumido muito grande e dificilmente reconhece esse lado da humanidade dele que você mencionou. É igual o líder. O cara não é visto como um ser humano, ele é visto como um papel. E o médico também como um papel, que é ser médico. Então faz todo sentido isso, E eu vejo o pessoal comentando aqui, mas a empatia, ela tem que acompanhar todo o processo independentemente do Covid. Eu concordo com isso em 200%. Com certeza. Mas aí nós voltamos para o ambiente normal. Em que existe pressão, em que existe tempo, em que existe uma pressão sua para falar de produto, para vender alguma coisa e se esquece da empatia. A gente olha para o outro muitas vezes inconscientemente como um instrumento e não como um facilitador. O cliente é um facilitador. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Na importância de você se colocar à disposição para ser alguém que serve e não alguém que retira, alguém que contribui e não alguém que suga. Então, se nesse momento você olhar para o teu cliente, seja ele o médico na indústria farmacêutica, seja o cliente de qualquer coisa, se você ficar olhando para ele como alguém que você precisa sugar, essa relação não vai sustentar. E aí você fica para trás. E aí você olha, Flávio, aí a gente falou de credibilidade. Vou pegar um gancho do Luciano aqui. Como a liderança se reinventa e lidera uma equipe em home office, eu voltaria na empatia. O primeiro ponto da liderança é assim, é um outro momento com outras condições.
as funções do líder: ser empático, compreender o momento, alinhamentos de time sobre a expectativa deles versus o que pode ser entregue e alinhamentos individuais do que espera de cada um e como cada um pode contar com ele líder. Eu vejo dessa forma. A liderança à distância por ferramentas digitais também é algo que nós estamos aprendendo, né? Para alguns segmentos ela já é mais comum, né? Mas para a indústria farmacêutica, que tem o presencial muito na veia, é algo muito forte. Eu só queria fazer um comentário antes. Só complementando a questão do Luciano, claro. É o seguinte, cara, o seguinte, para mim isso é muito claro. O indivíduo, o líder, que ele tem conexão com a equipe dele, o líder que se importa com a equipe dele, o líder que é presente com a equipe dele, ele vai continuar presente em home office, porque não é a distância física, é a distância emocional. Aquele cara que está no dia a dia dele, que ele não está nem aí para a equipe, que ele só olha para o lado dele, que a equipe é só um recurso humano para ele atingir os objetivos dele, esse cara não vai estar conectado nem antes nem depois do Covid, porque é dele. Então, eu acho que o home office é só uma forma diferente para a gente lidar com a relação de trabalho. Mas a conexão e a liderança, esses são valores que são muito mais inerentes ao ser humano. Para mim é muito claro isso. Sim. Né? Eu concordo plenamente. Eu vejo que é se fazer presente, como a Vanessa está dizendo aqui, preocupação empática, mas se isso já não foi construído antes, não vai ser agora que ele vai existir. Não vai ser agora que ele vai existir. Ô Luiz, é igual... E assim, né? Sem querer ofender a crença de ninguém, mas é igual o cara achar que o indivíduo ele morre, ele vira santo. Não, cara, o cara morre e ele continua ele. Né? Para quem acredita que a vida continua. Não é assim. Cara, o que a gente está vivenciando hoje, nós somos as mesmas pessoas que a gente era há 2 meses atrás. Enfrentando um novo desafio, se adaptando a ele. E quem se adaptar melhor, vai sair um ser humano um pouquinho melhor daqui a pouco. E vai enfrentar os novos desafios. Agora, não existe um milagre, não existe uma transformação da água para o vinho, porque o Covid apareceu, ou do vinho para a água. Ninguém vai ficar pior por causa do Covid, não. A gente pode tirar a lição disso, ou a gente pode não tirar. Mas a verdade é que nós somos aquilo que nós somos, e não aquilo que nós gostaríamos de ser. Isso, para mim, é muito claro também. Eu acho que uma pergunta, Flávio, que direciona toda a discussão é: ao final de tudo isso, quem eu quero ser? Porque nós estamos vivendo um momento em que muitas das nossas crenças, eu faço esse exercício diariamente, elas estão sendo ressignificadas a todo momento. A gente hoje tem uma privação de liberdade que a nossa geração não conheceu. Nós nunca fomos impedidos de circular. Não que a gente esteja sendo militarmente ou por alguma força de segurança impedido. Mas existe um risco, existe uma recomendação e a maior parte das pessoas não está saindo. Nossa geração não está acostumada a isso. A gente sempre teve o direito de ir e vir. E sempre foi uma escolha nossa ir e vir, né? Agora não é. Ao mesmo tempo, tanta coisa nova para possibilitar o trabalho acontecendo, e muitas vezes as pessoas sempre se mantiveram dentro do seu modelo de trabalho, não se atualizaram, ou se atualizaram pouco, não aplicaram. É natural, e ainda ao mesmo tempo você está com a família dentro de casa, numa convivência quizás até maior. O tempo de deslocamento se tornou um tempo de presença física, né? Eu acho que tem tanta coisa que leva as pessoas para uma autorreflexão tão forte, que eu gosto muito e eu queria deixar isso de desafio para todo mundo. Quem eu quero ser ao final de tudo isso? Eu já sei quem eu quero ser ao final de tudo isso, entendeu? Luiz, eu quero ser. Eu entendo que as pessoas que souberem responder essa pergunta, ou pelo menos se prestarem a responder essa pergunta, são as pessoas que vão ter um mapeamento mais claro do que elas precisam desenvolver e automaticamente elas estão trabalhando o nosso assunto da empregabilidade. Luiz, e eu queria dobrar o desafio, então. Não é simplesmente eu parar agora e pensar quem eu quero ser quando tudo isso passar. É fazer isso agora, mas adquirir o hábito de fazer isso diariamente. Porque se eu sair dessa história aprendendo que se cada dia eu levantar e eu me perguntar que tipo de ser humano eu quero ser hoje, que tipo de líder eu quero ser hoje, eu me fortaleço cada vez mais para fazer um bom trabalho.
Então, isso não Por é. A gente exemplo, pode olhar para isso como uma oportunidade de aprendizado. Se eu aprender a me fazer essa pergunta, eu estou dando um passo importante para ser um ser humano melhor lá na frente. Então, tá aí o desafio do sábado. você sabe que, por exemplo, tem um monte de colegas aqui que são propagandistas, né? Qual é o propagandista que eu quero ser no reencontro com o médico? Eu quero ser o cara que eu era, ou eu quero ser um cara que vai mostrar para esse meu cliente o quanto melhorou, o quanto evoluiu, inclusive na percepção sobre ele. Os gestores que estão aqui, quando eu reencontrar minha equipe, quando eu retomar minha agenda de funções, eu quero que os outros sintam o quê? Que eu sou o mesmo ou que efetivamente eu tive uma evolução? E aí vem uma pergunta que eu acho pertinente. Como é que transformar pensamentos em ações em hábitos? Primeiro, estabelecendo foco e estabelecendo disciplina. Se eu penso algo, eu tenho que chegar à seguinte conclusão. Isso aqui vai me trazer qual ganho? Esse ganho vale a pena? Quais as ações que eu posso fazer para ter esse ganho? E insistir nessas ações com o scorecard que o Flávio defende tão bem de execução até que isso vire um hábito. Eu vejo que não existe outro caminho para a gente sair da teoria para a prática. É ação, mas é uma ação mensurada, com feedback constante, com erro, aprendizado e sequência, disciplina e construção de hábito. Eu posso falar de um hábito meu. Eu fazia tempo que eu não engatava uma sequência de leituras. Já fazia 2 anos que eu começava, parava e ficava. Até que ano passado eu criei uma disciplina. Eu não durmo sem ler pelo menos 10 páginas por noite. Eu não durmo. Se eu conseguir passar das 10, ótimo. No início foi muito complicado, porque eu perdi a paciência, aí o celular estava do lado, aí eu falei, primeira coisa, celular fica longe. Livro e celular não dividem a mesma cabeceira. Então fica só o livro ali. Eu leio o livro e aí eu vou indo. Aí eu comecei a ver o quê? Se antes eu começava a adormecer mais cedo, agora o meu organismo ficava mais atento. E eu conseguia já ler 20 páginas. Aí eu levei isso para os intervalos do trabalho. Eu reduzia o horário de almoço e lia nos intervalos. Comecei a ouvir audiobooks no caminho de casa e do trabalho, porque eu também não gostava. Aprendi a fazer isso. Ano passado eu fechei o ano com 19 livros lidos. Esse ano eu já li 10. Com hábito. E esse hábito me faz falta hoje. Imagina você poder transportar isso para outras coisas do seu dia a dia. Desde uma visita diferenciada até, por exemplo, 10 minutos de estudo. Outro dia um colega da Torrent me perguntou, que dica você dá para eu estudar mais? Eu falei, defina algo que você sente muita necessidade e estude 10 minutos por dia. Mas que sejam os 10 melhores minutos da sua vida. Onde você vai ler, você vai fazer vídeo, você vai fazer anotações. No dia seguinte, repete os 10 minutos. No terceiro dia, faz um resumo para si mesmo do que você aprendeu e aplica isso no seu dia a dia. No quarto dia, você vai querer fazer 15. Quando você perceber, você criou uma rotina que aqueles 10, 15 minutos estão fazendo falta. E você vai querer executá-lo de alguma forma. Eu acho que vale também, Luiz, deixar até como dica para o Luciano, e não só para o Luciano, para todo mundo que está aqui, né? Toda mudança de hábito, ela é fruto de um conjunto de ações. E todas as ações que eu coloco, elas nascem da minha decisão de mudar. Então, tudo começa na minha decisão. Se eu passar por esse período de oportunidades de mudança, que a gente está tendo uma oportunidade incrível, e eu não tomar a decisão de mudar nada, eu vou ser simplesmente a mesma pessoa que eu era antes, quando tudo isso terminar. Só que com um detalhe, em um cenário que vai ser muito mais hostil do que era antes. O cenário vai ser hostil. Se eu continuar o mesmo que eu era antes, eu vou ter dificuldade para me adaptar nesse novo modelo. Agora, nada impede que nesse momento que a gente está podendo parar para refletir, parar para pensar, eu comece a me perguntar o que eu quero ser, quem eu quero ser, o que eu quero mudar, o que eu posso fazer diferente, começar na decisão e implementar a mudança. Não tem outro jeito. Né? Então a gente pode fazer isso. Essa é uma resposta muito individual. E muitas vezes se espera que alguém diga para você, entendeu? E eu acho que não. Eu acho que qual é o ponto hoje que você mudaria em você? Seja para ter mais ganhos ou para deixar de perder algo? Exato. Faça-se essa pergunta, responda e implemente. Escolha implementar a mudança. Nenhuma mudança acontece quando não existe a escolha. Né?
E um E um detalhe, detalhe, Luiz, diga. é muito melhor a mudança que eu faço porque eu escolho do que a mudança que eu vou fazer porque o mundo me obriga a fazer. Alguém colocou aqui, mudar é difícil, não mudar é fatal. E eu diria o seguinte, mudar é difícil, ser mudado pelas condições é sofrido. Então, está na mão da gente o tempo todo. Você sabe que a neurociência ela tem se aprofundado muito em desmistificar alguns aspectos do cérebro, né? Então, por exemplo, a neurociência hoje trabalha o conceito da neuroplasticidade. Você é capaz de aprender o tempo todo porque os seus neurônios se renovam. Então, à medida que você se dedica a aprender algo novo, você estimula novas conexões cerebrais. Mas por que mudar é tão difícil? Porque o cérebro, ele é um computador acostumado a fazer repetições. Ele repete padrões para diminuir o gasto de energia. Então, é muito comum a gente repetir padrões, muitas vezes inconsciente, e depois até dizer, pô, caramba, eu devia ter feito diferente e não fiz. O mecanismo de mudança, ele tem que efetivamente partir de um diagnóstico muito claro e de uma vontade, uma força de vontade, uma volição imensa, porque, entre aspas, você luta com o seu próprio padrão cerebral para transformar um hábito numa mudança. Luiz, alguém e aí, pra gente? Pode terminar, por favor. Eu ia falar a pergunta do Luciano, sobre os dois modelos de mindset. Mas aí eu tenho uma proposta, eu já falei sobre isso. Esse é um assunto que não é para a gente jogar aqui em 10 minutos de conversa, né? Nós temos uma meta. Então, eu me proponho, eu acho que você topa a parada, se a gente bater a nossa meta de 300 pessoas sendo passado por essa live, a gente abre uma próxima para falar sobre mindset fixo e mindset progressivo. Inclusive dando dicas para mudar de mindset. O que você acha, Luiz? Perfeito. Eu topo, porque assim, o assunto ele é complexo, ele é altamente enriquecedor, e a gente não se proporia apenas dar uma resposta padrão, que é muito do que se tem por aí, entendeu? Existe uma confusão muito grande que ou você é mindset fixo, ou é de aprendizado, etc., quando você pode ser os dois, considerando as circunstâncias, entendeu? Eu topo o desafio. Mas assim, Luiz, só que agora eu vou usar o meu lado vendedor. Esse é um conteúdo fantástico para compartilhar. Mas a gente tem que bater a meta de 300. E para bater a meta de... Aí, Luciano, para bater a meta de 300, tem que clicar no aviãozinho e colocar mais 5 pessoas, porque aqui tá só rodando, eu tô vendo os números aqui. Você ainda tem 18 minutos, né, para atingir a meta. Exato. Fechamento de mês, fatura o pedido. Você sabe que hoje a Adriana colocou no meu Instagram, que na verdade ela movimenta junto comigo, né? A gente colocou um post e deixamos um desafio. Se a gente tiver lá 30 comentários, eu vou entregar um conteúdo a mais. E agora eu tô assim, Luiz, eu tô negociando conteúdo. Quanto falta, Adriana? Ela falou que tá faltando poucos comentários. Então, se chegar no 30, a gente vai trazer mais. E aqui é a mesma coisa. Eu ainda sou muito mão aberta nesse sentido. Tá aí e divirta-se. Tá aí e divirta-se, entendeu? Deixa eu ver os comentários. Mas assim, vai bater. Tem uma pergunta do Maurão. Boa. O modelo de gestão vai mudar? O que você acha? Eu acho que o modelo de gestão já mudou, parceiro. Já mudou, com certeza. Com certeza já mudou. E aí eu diria o seguinte, falei hoje a importância da escuta ativa. Não há dúvidas de que nesse cenário próximo vai ser fundamental o líder ter habilidade de gestão de conflitos. Por quê? Porque os nervos estarão à flor da pele. Ansiedade alta, expectativa alta, medo alto, e isso vai gerar conflito. Então, quem souber lidar com conflito, fazer a boa escutativa, vai ser necessário isso. Outro ponto muito importante, que vai ser uma competência que vai ficar assim, direto para o líder. Negociação. Negociação com empresa, negociação com equipe, negociação com cliente, negociação com fornecedor. O líder que não souber negociar nos próximos 3 meses vai ter dificuldade de adaptação. E vou cantar a bola de uma competência fundamental, um modelo de gestão vai exigir. Estabelecimento de metas de curto prazo. Fundamentalmente, os próximos 3 meses, nós teremos que ter metas de curto prazo muito bem definidas, papéis muito
muito claramente estabelecidos, checkpoints de curto prazo, se não der para ser semanal, se não der para ser diário, semanal, porque estabelecer meta muito clara, muito objetiva de curto prazo vai ser fundamental. Então, assim, respondendo a pergunta, o modelo de gestão já mudou, porque são competências que cada vez mais vão ser necessárias para o gestor. Essa é a minha visão, Luiz. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Até o nosso querido Maurão de Brasília, Zé Mauro, tá aí, liderança profissional ganhará cada vez mais força. Eu acho que ela permanecerá forte e eu vejo cada vez mais o gestor, ele vai se tornar um mediador. Sim, eu acho que o gestor vai se tornar um mediador. Sim. E o gestor, ele vai ter um papel muito grande de ser um facilitador para os seus colaboradores. Sim. Ele vai ser aquele cara que vai dar os caminhos, que vai ajudar, que vai trabalhar no desenvolvimento e até no fomento de competências que, em tese, já estão sendo desenvolvidas nesse modelo de trabalho home office. Todo mundo vai voltar com muita ansiedade, com muito medo, querendo fazer, com as emoções à flor da pele. Todo mundo vai voltar em conflito. Todo mundo vai voltar em conflito. Sim. Eu entendo que a questão do acompanhamento, de trazer a conversa para a razão, para o acolhimento, para as metas SMART, plausíveis, bem direcionadas, e um acompanhamento constante, e acima de tudo, fazer-se presente, vai ser o papel do gestor. E Luiz, e olha que coisa... E o estabelecimento, e um outro ponto, o estabelecimento de um contrato de compromisso muito grande. Sim, o que o colaborador pode fazer para ajudar o seu gestor? Perfeito. E acho que essa é uma responsabilidade inegociável. O colaborador gestor... não vai poder apenas esperar do gestor. Ele vai ter que dar a parte dele no sentido de ajustar o gestor. E o gestor se desarmar, sair do pedestal e se colocar no nível de absorver e de escuta realmente com a equipe. Porque se ele não fizer isso, se ele se desconectar, ele não vai ter condições de se manter nessa estrutura. Né? Agora, concordo. Eu estou aqui olhando para minha bola de cristal, estou olhando aqui para o futuro. Estou vendo o futuro aqui. E estou vendo um cenário que vai acontecer... O único que sabe o futuro é esse aqui, tá? O Batman sabe de tudo, meu amigo. E aí, Luiz, eu estou vendo um cenário que é o seguinte. Olha que complexidade. As equipes, elas vão precisar olhar para os seus líderes e sentir segurança. Elas vão precisar olhar para esses líderes e ter o sentimento de que o líder sabe para onde está indo. Só que tem um problema. Nós não saberemos totalmente para onde estamos indo. Se a gente falar exatamente o que a gente não sabe para a equipe nesse momento, você desestabiliza. Se você mentir para a equipe tentando mostrar que sabe aquilo que você não sabe, você vai criar um problema muito maior. Então o líder, ele vai ter que inspirar a confiança das pessoas, jogando com a verdade do que ele está sentindo, mas sem trazer um ambiente de desespero. Isso é um cenário absolutamente novo na liderança. Absolutamente novo na liderança. Então, e qual competência vai ser fundamental para que isso aconteça com um impacto melhor positivo? Comunicação. Comunicação é uma comunicação que não é a comunicação só das palavras, mas é a comunicação do corpo, é a comunicação do olhar, é a comunicação da verdade, de você olhar no olho da pessoa e falar, cara, é o seguinte, isso eu não sei, mas nós vamos buscar isso junto, estou aqui para te ouvir, dá a mão para mim que a gente vai junto. E se a gente não tiver essa verdade com a nossa equipe nesse momento, a gente vai desestabilizar muito mais, porque como a gente estava falando, existe um ambiente de tensão. E só a verdade bem comunicada, olho no olho, vai permitir que a gente rompa com essa barreira. Não é um cenário fácil. Não é um cenário fácil. Não é um cenário fácil. Sabe isso tudo me lembra uma citação, não sei se você já ouviu falar de um livro, um clássico, do George Orwell, que é conhecido por A Revolução dos Bichos, né, em 1984. Maravilhoso. Por quem os sinos dobram. George Orwell combateu na Guerra Civil Espanhola, né? E ele escreveu um romance sobre a Guerra Civil Espanhola. De um cara que resolveu ser um voluntário na guerra para lutar pelas forças da República Espanhola que combatiam os franquistas, né? E tem uma passagem no livro
em que ele fala para um soldado que não gostava dele, tá? Ele via diferente, porque ele era americano, e aí o soldado era espanhol, etc. E ele pergunta para o americano, eu só quero saber de uma coisa, nós estaremos juntos nessas trincheiras? E aí o espanhol responde para ele assim, isso te importa de alguma coisa, se nós estaremos juntos ou não? E ele responde, mais do que a própria guerra. Olha que legal, putz. Nossa, arrepiou, Luiz. Caraca, não arrepiou. Mais do que a própria guerra. Eu entendo que esse é o cenário da gestão. O líder tem que fazer que do tipo, mais do que a própria guerra, fazer-se que a equipe confie nele e sentir que a equipe está com ele, porque mares turbulentos já estão aí, as ventanias estão aí, a incerteza está aí, está tudo aí, a gente já sabe o cenário. Uhum, se a gente não confiar no outro e confiar inclusive nas incompetências do outro para se desenvolver junto, o mar vai ser muito mais turbulento, entendeu? Muito mais turbulento. E aí, Luiz, eu já queria responder a pergunta aqui. Ela coloca como Lecaisa. Ela até falou o nome, eu não gravei. Eu vou pedir para ela depois colocar o nome dela aqui. Ela colocou o seguinte: você acredita que os líderes estão preparados para esse novo cenário pós-Covid? Não, não estão. Na verdade, a gente está vivendo uma crise de liderança muito grande e não é de agora. A gente olha para todos os cenários. Você olha para o cenário político, você olha para o cenário do mundo, você tem uma crise de liderança. Quantos líderes hoje que realmente inspiram as pessoas, que realmente têm uma visão? Pouquíssimos. Então, assim, os líderes não estão preparados. Agora, isso significa que existe uma baita oportunidade para todo mundo que é líder para se reinventar e assumir esse protagonismo. E esse protagonismo significa ser capaz de assumir quando não sabe, de buscar saber o que é preciso, de agir com transparência com a equipe, de falar a verdade e de jogar junto. Esse jogar junto não significa se colocar no mesmo nível de equipe. Cada um no seu papel, cada um no seu quadrado, mas num ambiente de parceria. São mãos dadas para chegar no objetivo maior. Líderes que souberem jogar esse jogo vão ser os protagonistas desse novo cenário. Porque hoje as lideranças não estão preparadas. Então, assim, o líder que era bom há 3 meses atrás não é o líder que vai ser bom para os próximos 3 meses, porque o cenário externo vai estar muito diferente. Então, novas competências são necessárias. E quem souber aproveitar esse momento vai surfar. E aí fica a dica. Até aproveitando a colocação lá, né? Mindset fixo, mindset progressivo. Esse é um conteúdo que vai ajudar muito a responder essa pergunta. Mas, para isso, temos que bater a meta de 300 pessoas na live de hoje. Tá bom? Então, eu queria completar o seu comentário com uma coisa. Vai ter líder que vai errar? Vai. Com certeza. Vai ter líder que não vai mudar? Vai. Mas também vai ter colaborador que não vai mudar. A questão é o que cada um vai fazer com tudo isso. O colaborador que não se vê representado no seu líder, esse é o momento de desenvolver a inteligência emocional e focar efetivamente no que está no seu controle para o seu próprio desenvolvimento e para a sua grande entrega. O líder que se desenvolve, mas que ainda assim não consegue engajar toda a equipe, tem que também focar a sua inteligência emocional e a sua entrega para conseguir extrair o melhor dentro das condições que o ambiente vai permitir. Este não é um momento de terceirizações. Mais uma vez, esse é o momento do protagonismo. Com certeza, Luiz, com certeza, com certeza, com certeza. Então, mas assim, eu vejo, porque assim, uma coisa é uma baita oportunidade, porque eu vejo o quê? Eu vejo um cenário da crise da liderança. Por um lado, líderes demonizados, porque não exercem o seu papel, e do mesmo lado, líderes que não conseguem estabelecer uma relação de desenvolvimento, empatia e engajamento com seus times. Sim. Nós temos uma crise da liderança. Mas tem um segredo nisso tudo aí. Tem um segredo que eu vou contar agora. Só que antes de contar o segredo, lembrando pro pessoal... Ó, o Luciano é o nosso maior garoto propaganda aqui. Ele tá pedindo uma live por semana. Eu tô ficando com medo. Então é o seguinte, ó. Mas para isso, temos que bater a meta hoje. Pessoal, por favor, lembra. Printa a sua tela, marca o Letieri Flávio, marca o L Belato, compartilha nos seus stories. Foi muito legal ontem. Então, ó, já não pensa 2 vezes.
já compartilha a sua tela. Se você quiser tirar a sua foto de um outro celular com você aqui, vai ser lindo pra gente. Então a gente quer... O Flávio não está verde hoje. Você não está verde hoje. Pronto, entendeu? Então isso é muito legal. E aí eu queria dizer o seguinte, né, nessa questão, Luiz, que é assim, quanto mais o líder tiver uma crença limitante de que o cargo dele o coloca numa posição de liderança, mais ameaçado ele está nesse cenário pós-crise. Liderança, agora, mais do que nunca, não vai ser cargo, não vai ser posição na hierarquia. Liderança vai ser protagonismo, vai ser atitude, vai ser a positividade, vai ser o foco na solução. As pessoas cada vez mais vão trabalhar por projetos, por resultados baseados em projetos. E o líder que estiver preso no modelo antigo, achando que a chefia dele vai manter ele, não vai manter. Então, cada vez mais a gente ser capaz de orquestrar a nossa equipe, extraindo o melhor de cada um, ouvindo ideias. É o papel do maestro mesmo, né? É você fazer aquele papel de pegar o melhor da sua equipe e colocar de forma harmônica para chegar no melhor resultado. E para isso não dá para ter uma visão de chefe, tem que ter uma visão de líder. Senão não chega adiante. Concordo plenamente. E o líder tem certeza do perfil de cada um da equipe, para saber atuar de uma maneira sinérgica e cirúrgica sobre cada um, né? Sim, e eu vejo sinérgica e cirúrgica. Eu vejo que o cenário é esse. Não vai ser todo líder que vai conseguir fazer a transição de chefe para líder, infelizmente, mas nós temos aqui uma excelente oportunidade. Assim como não vai ser todo profissional que vai conseguir fazer a transição para um modelo de aprendizado, para mudar suas próprias condutas perante os clientes. Mas nós estamos vivendo um momento de muita oportunidade para que isso possa acontecer. Eu falei ontem na live que eu tenho muito medo que para algumas pessoas esse período Covid-19 vai ser apenas um parênteses, sabe? E ele não vai ser um parênteses, mas tem pessoas que vão olhar para ele como um parênteses e eu tendo que essas pessoas vão ficar para trás, entendeu? Sim. Isso me entristece muito. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E eu insisto nisso. Se você, após a crise do Covid, você continuar sendo a mesma pessoa que você era antes, você ficou para trás, porque o mundo vai estar muito mais hostil. É importante que isso fique para as pessoas, muito importante, né? Inclusive, Luiz, queria pedir também o seguinte, a gente está chegando já no nosso final, a gente vai deixar... Luciano, o cara mais ativo dessa live, ele já deu 2 temas, está dando o segundo agora, e eu compro, hein? Eu compro, eu compro o tema. Eu não vi ainda, vou dar uma olhada. Terceirização de responsabilidade e vitimismo ao invés de protagonismo. Perfeito. Nossa, show de bola, show de bola. Tá pago. Esse tá pago. Ó, lembrando que a gente vai deixar, vou deixar no feed do Instagram a pergunta. Então já pense na pergunta. Qual a chave que virou hoje na sua cabeça com o nosso conteúdo? Então nós estamos aqui, eu e o Luiz, entregando o conteúdo. Qual a chave que virou? Porque se você passou a live toda com a gente e você não teve insight que vai te gerar mudança, você jogou 1 hora do seu tempo fora. E o pior, jogou 1 hora do nosso tempo fora, Luiz. Então, essa é a pergunta para você responder depois no feed lá. E compartilhar, marcar o Flávio, marcar o Luiz. O que virou, qual a chave que virou na sua cabeça a partir desse conteúdo? Vamos pegar o aprendizado e transformar em conhecimento. Conhecimento é pegar um aprendizado e colocar ele em ação. Então, bora fazer isso. Tá bom? Senão a gente está aqui falando e não gera mudança. A gente está aqui para gerar mudança. Tá bom? Não, exato. Não há treinamento se não há uma mudança de conduta. Exato. E, Luiz, eu estou sentindo que já vai aparecer para a gente aqui a nossa chamada, né, do tempo. Então, ó, se a gente bater a meta, vamos combinar no particular depois. Para a próxima live, temos muito conteúdo. Mas, Luiz, agradecer essa galera maravilhosa que esteve aqui com a gente hoje. O pessoal que fez a dobradinha ontem e hoje. Graças a essas pessoas, a gente se motiva a estar aqui entregando o nosso melhor. Missão cumprida, parceiro, por hoje?
Eu entendo que a missão cumprida dá para fazer melhor, como sempre, entendeu? Que a gente tem aí a oportunidade. E para este momento, eu acho que a missão foi cumprida e será mais cumprida se as pessoas mostrarem depois para a gente, além da ficha que caiu, o compromisso que elas assumiram com o desenvolvimento delas, com o que elas vão melhorar. Fechou, Luiz?